A mudança aconteceu de maneira quase automática, como se a decisão não tivesse partido exatamente dele, mas de um impulso silencioso que o empurrou até aquele endereço escondido nos fundos de uma rua sem saída, onde as árvores bloqueavam a maior parte da luz natural e os postes projetavam sombras longas demais para o pouco movimento que havia ali. A casa era antiga, com degraus gastos no alpendre e janelas altas que pareciam ter sido desenhadas mais para conter a escuridão do que para convidar a claridade, e apesar do corredor cheirar a umidade e madeira adormecida, havia algo naquele lugar que lhe dava uma estranha sensação de repouso, como se o tempo ali caminhasse mais devagar ou, talvez, se recusasse a seguir adiante. Ele não esperava companhia nem procurava distração, apenas um espaço onde pudesse estar em silêncio, longe do ruído contínuo das cidades maiores e da presença de outros que o lembrassem do que havia deixado para trás. No início, o som que mais o acompanhava era o rangido suave da escada de madeira quando o vento se infiltrava pela soleira e empurrava o ar morno dos corredores. À noite, ele costumava sentar no topo da escada, os olhos mergulhados na penumbra lá embaixo, tentando entender a geometria da casa, observar os ângulos mortos, sentir o peso dos cantos que pareciam mais fundos do que deveriam ser. Foi na quinta noite que ele notou algo que até então não estava lá, ou que talvez sempre estivesse e apenas naquele momento resolveu-se deixar perceber. Uma mancha escura na base da escada, onde a luz do abajur não alcançava, mas onde também não deveria haver sombra alguma. A princípio, pensou tratar-se de um efeito da vista cansada, da iluminação fraca, da mente carregada de lembranças que gostava de projetar formas onde havia apenas silêncio. Mas quando se levantou e desceu 2 degraus, a mancha pareceu recuar levemente, como se a presença dele a incomodasse ou como se aquilo que ocupava aquele espaço não quisesse ser tocado. Na noite seguinte, ela estava lá de novo, na mesma posição, na mesma forma indefinida, como uma figura que se recortava contra a escuridão sem se mover, sem emitir ruído, sem alterar a temperatura ao redor. E quando ele esticou a mão para acender a luz do hall, ela desapareceu, não com violência, mas com a suavidade de uma lembrança que escapa antes de ser completamente formada. Isso se repetiu por várias noites. Sempre no mesmo horário, sempre na mesma postura. E sempre desaparecendo no exato momento em que a luz era acesa. Mas naquela última noite, quando ele desceu os degraus em silêncio, sem tentar interromper a escuridão, sem levar as mãos até o interruptor, apenas observando o contorno que esperava imóvel aos pés da escada, a figura não se moveu. E também não sumiu. Naquela noite, ao descer os últimos degraus sem acender a luz, ele percebeu que havia algo diferente no ar, uma leve resistência quase imperceptível que parecia desacelerar seus movimentos, como se o espaço entre os degraus e o chão tivesse-se alongado, como se cada passo exigisse mais do corpo do que antes, não por peso ou cansaço, mas por um tipo de densidade invisível que não se via, mas se sentia. A figura permanecia parada, envolta em um silêncio tão completo que abafava até o som de sua própria respiração, e a ausência de qualquer detalhe, rosto, roupa, contorno, não diminuía a clareza da presença, pelo contrário, tornava-a mais real, mais nítida do que qualquer objeto ao redor. Ele parou a poucos metros de distância, sem coragem de se aproximar, mas também sem forças para recuar, e ficou ali, observando, esperando que algo acontecesse, mas nada acontecia, a figura apenas estava ali, como uma constante, como um erro repetido dentro da arquitetura, como uma rachadura na ordem invisível do espaço. Tentou acender a luz novamente, mas o interruptor não reagiu, nem mesmo produziu o clique mecânico de antes, como se já não estivesse conectada a nada, como se a casa aos poucos deixasse de obedecer suas funções mais básicas. Durante os dias seguintes, a figura apareceu mais cedo, antes do anoitecer, e não apenas na escada, às vezes na porta do corredor, às vezes refletida no vidro da janela, às vezes na parede oposta ao espelho, onde não havia nada que pudesse lançar uma sombra. O que antes era estático agora parecia se mover de forma lenta, mas inevitável,
como se a presença estivesse tomando não apenas o espaço físico, mas o controle sobre os intervalos entre o tempo e a consciência. Ele tentou sair da casa uma manhã, depois de uma noite particularmente longa em que as paredes pareciam ter-se curvado sobre si mesmas, mas ao abrir a porta da frente, encontrou-se diante de um corredor escuro que não fazia parte da planta original da casa, um corredor que se estendia além do que era possível, sem janelas, sem fim visível, e a única coisa que se ouvia ali era um som ritmado e abafado, passos. Passos lentos, calculados, vindos de algum ponto adiante, embora nunca se aproximassem. Voltou para dentro. Trancou a porta. Mas já não havia tranca. O trinco girava sem resistência, como se já não separasse nada de coisa alguma. As janelas agora mostravam apenas escuridão, mesmo ao meio-dia, e a luz elétrica não passava de um brilho pálido, desidratado, que não alcançava os cantos, que não afastava a presença, apenas a revelava melhor. Na última noite, ele acordou sentado na escada, sem saber como havia ido parar ali, e à sua frente, a figura esperava. Ela não estava mais imóvel. Respirava. Ou, pelo menos, parecia respirar. O ar ao redor dela pulsava, como se algo dentro do silêncio estivesse sendo inflado e contraído com uma regularidade que não pertencia a nenhum ser vivo conhecido. Ele tentou falar, mas sua voz não saiu. Tentou se levantar, mas suas pernas não responderam. E a figura, sem pressa, começou a subir os degraus. Um a um. Sem som. Sem sombra. Sem explicação. Na manhã seguinte, a casa estava vazia. A escada limpa, o interruptor funcionando, a porta sem sinais de ter sido tocada. Nenhum móvel fora de lugar, nenhum sinal de luta ou fuga. Apenas uma coisa havia mudado. O espelho ao lado do hall refletia a escada, mas no reflexo, no segundo degrau, havia uma mancha escura que não existia no mundo real. E para quem viesse morar ali depois, tudo pareceria normal, ao menos nas primeiras noites. Mas eventualmente, talvez ao descer a escada tarde da noite, alguém notaria uma figura imóvel no escuro, parada ao pé dos degraus, e talvez acendesse a luz esperando que ela desaparecesse. Mas em certas noites, certas figuras não desaparecem. Elas sobem.